Olá a todos. Bom, hoje, a pedido de um amigo, nós vamos mudar um pouco o tema do canal, né? Vamos abranger agora, assim, de uma forma mais democrática, todas as religiões. Então, hoje o tema do vídeo é a origem de todas as religiões. Como que surgiu a religião? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que o campo teológico, né? Quando você vai estudar a religião, a teologia, né, a filosofia, a primeira coisa que você tem que ser honesto, tá? Você tem que ser honesto com você mesmo. Então você tem que entender que cada religião, ela surgiu em determinado período, em uma determinada civilização, tá? Com um determinado tipo de pensamento e com um determinado tipo de finalidade, né? Então, a religião em si, ela nos seus primórdios, ela carrega no seu DNA, vamos dizer assim, toda a sua origem, sua região, o seu povo e todo o conceito, né, e toda a estrutura de um povo que originou aquela religião. Mas antes de nós prosseguirmos aqui, vamos ir na época pré-histórica, né, vamos dizer assim, na época dos homens da caverna, por exemplo. Então, um dia, nós estudando, me fizeram uma pergunta: como que o homem começou a, entre aspas, ser religioso? Bom, de uma forma filosófica, né, a religião ela surgiu na tentativa humana, tá, de compreender o seu meio, tá, e compreender a sua origem. Então, de uma forma geral e resumida, seria isso: compreender, né, o seu meio e por que a existência do homem. O homem, por si só, ele é curioso, né? Ele pergunta, ele quer saber o disso e aquilo. E a curiosidade humana é que nos trouxe até o presente momento, desde os fracassos, desde os acertos da tecnologia, etc. Mas, nos primórdios, o homem não tinha a compreensão do universo como hoje nós temos. Então, o homem, quando ele olhava o trovão, por exemplo, que era algo que ele não conseguia compreender, o relâmpago, né, os rios, ele julgava, né, aquele fenômeno natural da natureza era regido por uma força espiritual, tá, que tinha características humanas. Né? Então, se acreditava, por exemplo, que o rio tinha uma característica humana, ou que um determinado rio era casado ou era uma pessoa que casou com outra, que chorou, se transformou no rio. Isso é muito comum, por exemplo, na África, tá? Se acreditava que o trovão era quando os deuses ou um deus chamava a atenção da humanidade, porque da onde que eles tiraram essa percepção? Porque o trovão é som. Então eles deduziam que o som, como sai da boca, seria uma reprovação, uma reprovação, né, algo superior que estava chamando a atenção da humanidade, né? E assim por diante. Então, o homem pré-histórico, ele compreendia todo o seu meio de uma forma humanizada. E era a forma também que o homem tinha como explicar os fenômenos da natureza, tá bom? Só que com o tempo, tá, começou os homens, alguns, né, vamos dizer assim, a sentir, a perceber que essa percepção humana de tentar entender a natureza, de tentar entender a sua própria existência, e estava muito ainda imaturo mentalmente, filosoficamente falando, e até cientificamente falando. Alguns homens na história, com alguma esperteza, até com alguma maldade, decidiu-se usar, né, esse conceito, essa filosofia, como forma de aumentar seu poder ou de controle ou até de evitar exageros humanos. Vou dar um grande exemplo: o surgimento do pecado, né? Vale lembrar que o conceito de pecado varia de religião para religião, tá?
o conceito de pecado não é igual para todas as religiões. Mais para frente nós vamos abordar esse assunto. Mas nos primórdios seria o seguinte: o homem tinha os seres humanos começaram a se evoluir, pararam de ficar nômades, né? Começaram a ter o conceito de civilização. E um dia, né, moravam nas cavernas, e geralmente as cavernas é em lugares, vamos dizer, difíceis. É um lugar onde que tem morcego, aonde que tem alguns tipos de animais, passa rio embaixo, é frio. Então, assim, era muito complicado. E algum cidadão, em algum momento do tempo, da história, observou-se a caverna e observou-se que a caverna ela era constituída de camadas, de pedras, né? E ele, observando aquilo, decidiu imitar aquelas camadas de pedra em um lugar mais apropriado para sua sobrevivência. Então, vamos supor que existia uma caverna num lugar mais longe do rio, que era mais difícil, então aquela família tinha que andar meio longe para buscar uma água, ou era mais longe para os recursos de alimento, de caça, etc. E um dia um cidadão olhou isso e falou: por que eu não vou tentar? E começou a pegar, colocar pedra em cima de pedra, e foi vendo que foi se firmando as pedras em cima de pedras, e nisso ele foi formando o que hoje nós chamamos de casa. A casa nada mais é do que uma imitação de uma caverna, porém melhorada. Mas nos primórdios, o homem, a primeira construção seria a imitação de uma caverna. Então esse primeiro homem fez as paredes, de alguma forma cobriu, e outra família, vendo aquilo, admirou-se. E começou-se a perguntar: bom, as cavernas, no conceito antigo, aqui eu estou usando a linguagem atual, mas para vocês entenderem como que tudo começou. A caverna só é criada pela natureza, ou seja, pelos deuses, que eles entendiam as forças da natureza como deuses, né? Como a manifestação de deuses. Então, se esse homem ele tem a capacidade de criar uma pequena caverna aonde que ele quer, então esse homem só pode ser um deus também. Então, o homem que criou isso, observou, imagino que essa primeira construção não deveria ser tão bonita, né? Ele, percebendo a admiração dessa família, ou desse homem, ou desse povo, ele observou que podia de alguma forma se beneficiar disso. Então, ao invés dele falar: não, eu observei a caverna, eu observei que a estrutura da caverna são feitas de camadas, e decidi imitar, né, a natureza aqui e tal, e funcionou. Não, ele preferiu ficar calado e deixar que o povo entendesse que ele era um deus ou um mensageiro dos deuses. E assim começou a surgir alguns não, todas as religiões de uma certa forma, tá? Todas as religiões. Então, começou-se esse homem a determinar o que era certo e o que era errado. Afinal de contas, aquela pessoa estava presente a um Deus, né? Porque eles achavam admiráveis. Então, esse homem começou a escolher alguns homens de confiança, que ele observava que era mais fanático, e trouxe para si e falou: olha, eu vou passar a dividir o meu poder com você. E até quando você estiver me obedecendo, você também terá o poder de fazer isso, o que eu faço. E ensinou ele o que nós chamamos hoje de pedreiro, né? De construir casa. E a pessoa engoliu aquilo, achou realmente que ele aprendeu a construir, mas ele achava, aquelas pessoas achavam que realmente só ia ter aquele conhecimento até quando estivesse fazendo as vontades desse homem. E assim começou a surgir os primeiros cultos religiosos. Então é muito comum nas religiões muito antigas usar como formas de cultos até alguns tipos de atrocidades, tá? De todos os níveis que vocês pensarem. Então, com o decorrer também dessa situação, tá? Alguns esse campo, essa visão
filosófica, até um pouco, vamos dizer assim, covarde, que nós temos que ser sinceros, algumas pessoas se levantaram contra aquilo e começaram a ver que não era bem aquilo, que não tinha como, até porque a própria natureza trabalhava em harmonia uma com a outra. Então não fazia sentido um determinado tipo de religião trazer sofrimento para a humanidade. Afinal de contas, o rio dava água para a pessoa, trazia alimentos, né? A terra produzia frutos, então não fazia sentido alguns tipos de religiões, por exemplo, sacrificar humanos, e daí por diante, né? Não fazia sentido. E aí começou a surgir outro tipo de visão filosófica, né? Aonde que já se buscava o conceito de honestidade, né? O conceito de ética, né? Então, aí surgiu o conceito também de pecado, né? Como que esses pensadores pensaram? Olha, se você vai contra o teu próximo de alguma forma e você traz sofrimento para o teu próximo, você está ofendendo os deuses, o Deus. E aí começou a surgir o conceito de pecado. Então, por medo, algumas pessoas que estavam até de alguma forma fazendo esse tipo de atrocidades com desculpa de ser cultos religiosos, começou a ter medo e até de alguma forma parou de praticar alguns tipos de, que hoje nós consideramos crimes, até por medo dessa divindade e do castigo dessa divindade. Então observa que até aqui, a humanidade, o conceito religioso, ele vem sendo acompanhado com desejo humano, tentativa humana de compreender a sua origem, o seu meio, né, o universo, o seu meio, e o egoísmo, né, e a forma humana de ganhar poder e de dominância, de dominar. Mas o que é mais legal, né, na história religiosa é que sempre se levanta pessoas para dizer não ao sistema e trazer de alguma forma uma visão mais humana e mais benéfica tanto para a humanidade como até para a própria natureza. Então, dentro dessa origem, né, se surgiu algumas religiões, por exemplo, o hinduísmo, o budismo, o islã, o judaísmo, o zoroastrismo, né, que são religiões muito antigas e que começaram a trazer uma visão diferente e mais futuramente, lógico que o Islã veio depois do cristianismo, do judaísmo, veio o cristianismo, e essas religiões foram levantadas dentro de uma época onde que o sistema filosófico, onde que o sistema religioso era regido por ditadores, onde que o conceito religioso é uma forma de dominância. E essas religiões nasceram com o sentimento humano de dizer pare, não é assim que funciona, né? Então, se você observar, a origem da religião, ela não tem como foco trazer sofrimento, né? Não tem como foco trazer o sofrimento, mas sim tentativa humana de compreender seu meio, de compreender a própria existência humana. Tanto é que foi dentro da religião que surgiu a ciência. Por exemplo, o número zero. O número zero nós sabemos que até na época do Império Romano não se existia um símbolo que representava o nada, né? Então se tinha até dificuldade de fazer cálculos. E nós sabemos hoje que o número zero nasceu dentro de um templo hindu, né? Então a ciência, hoje o que nós chamamos de ciência, na verdade, foi uma tentativa religiosa e aprofundada, desculpa, e racional da realidade das coisas, tá bom? Então, entendendo, e lógico, isso aqui é uma forma muito resumida, tá? De uma forma para o vídeo não ficar muito longo. Então, dentro desse conceito, dentro dessa visão, você nota que toda religião, ela traz algo benéfico. O problema da religião nos dias atuais e até nos dias antigos, nos milênios, é quem comanda essa religião, mas, na minha opinião, o grande problema da religião são seus seguidores, não é bem a liderança. Até porque
é muito difícil um seguidor de alguma religião ela buscar entender como que a sua religião se originou, se a sua religião teve influência de outra religião, e se teve, como que essa outra religião via o mundo, o meio e até a ciência, né? Então, por falta de busca, né, levantam pessoas, levantam homens e mulheres que se aproveitam disso e tornam a repetir os mesmos erros dos impérios antigos, né? Então, nós temos que entender que a religião, ela traz, né, a sua história, ela traz seu mapa, ela traz seu DNA. Agora, o que acontece também, é muito comum nos dias de hoje, é que conforme a humanidade vai evoluindo, vai se conectando de cultura para cultura, as religiões começam a se fundir, né? Então, por exemplo, o cristianismo se originou dentro de uma visão judaica, com a visão grega, com a visão romana. Então, hoje o cristianismo, ele fala, entende a sua origem de uma forma misturada, e assim por diante. Então, com isso pode trazer alguns tipos de confusão, como isso acontece com o hinduísmo, o Islã, por exemplo. O Islã, quem já estudou a história do Islã, sabe que o Islã surgiu com a mistura de cristianismo e judaísmo, né? Quem estudou já sobre o hinduísmo sabe que o hinduísmo surgiu com uma mistura do budismo, porque foi depois do budismo, com a mistura de religiões persas, até porque o sistema de castas, quem já estudou a história do hinduísmo sabe que foram os persas que invadiram a Índia, chegaram lá, o que lá na Índia se chama de intocáveis, na verdade, eles são os verdadeiros indianos, e eles chegaram com a sua religião politeísta, e viram, né, o povo admirou, porque lá o povo hindu tem pele escura, viu os persas que tinham a pele mais clara, e eles deduziram que eram deuses, e aconteceu a mesma coisa que aconteceu da história do homem que fez a primeira casa. Eles não falaram de não, nós somos filhos de um deus e tal, e assim por diante, e dominou a Índia. Então o hinduísmo é uma mistura de religião persa, budismo e religiões tribais antigas. Isso aconteceu com o judaísmo, isso aconteceu com todas as religiões do mundo. Mas por que isso aconteceu? Porque todas as religiões do mundo nasceu com um só e único pensamento, que é entender o porquê da minha existência, o meu meio, o universo, e de alguma forma melhorar a percepção humana e trazer a ética humana, né? Uma ética onde que todas as pessoas possam conviver de uma forma pacífica. Então a origem é essa. E outra coisa que muitas pessoas não observam, que apesar do tema religião ser um tema muitas vezes até visto com uma certa assim, né, distância, mas toda civilização até hoje, inclusive até o ateu, ele só é ateu por causa da religião. Então tudo que existe, a religião tem um peso tão tremendo dentro de uma sociedade, que até a forma da pessoa trabalhar, pensar, é baseado no que ela foi ensinada no conceito religioso. Eu dou um exemplo, por exemplo, por mais que a pessoa faça uma faculdade de ciência, isso, aquilo, sempre ela vai respeitar um feriado religioso, né? De alguma forma. E o ateu, por exemplo, ele vai questionar a religião porque a religião o levou, de alguma forma, a buscar a mais a percepção do universo, e aí o levou à ciência, né? Eu gosto muito da frase de Einstein, quando Einstein olha para o relógio, né? Ele está lá no seu escritório e olha para o relógio e ele fala, eu quero conhecer Deus através da física, né? Então, assim, é muito interessante, porque a visão de Deus para Einstein não era uma visão de Deus religiosa, né? Einstein ele não se fechava numa caixinha. Para Einstein, Deus, o conceito Deus era apenas, a palavra Deus era apenas um título humano limitado para definir a origem das origens, né? Então é muito interessante esse tipo de visão.
tá bom? Então aqui de uma forma bem resumida, lógico, o tema, isso aqui dá pra gente falar muita coisa interessante, mas de uma forma resumida é isso, e foi assim que surgiu as primeiras religiões. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo vídeo.